azul céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas do mar, numa beleza sem de longe parece ouvir-se uma trance no vento, nas ondas, na espuma que embebe. O caminho que passa ao barquinho, seguindo as estrelas que o guiam no céu. Em dado momento, transforma-se o vento, cessa na lua clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem com voz de lamento do meu pensamento, porém ao meu mestre confessem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno Pai. Deus continua abençoando meus amados irmãos e irmãs. Deus continua enchendo as tuas vidas da presença dEle. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz reine no vosso coração e que vocês sejam revestidos do Espírito Santo e que vocês andam sob o resplendor de Jesus Cristo. Como está escrito em Apocalipse, a mulher foi vista revestida do sol, quer dizer, revestida de Jesus, e era coroada com os 12 estrelas que são os apóstolos. A coroa da noiva é os apóstolos, e a coroa de Israel é o 12 patriarcas, né? Porque a Bíblia, ali no livro de Apocalipse, é sentido duplo, tanto fala da noiva como fala de Israel. Eu desejo a cada um de vocês que vocês tenham seu emprego, se você não está empregado, que Deus abra uma porta. E se você estiver empregado, zela no seu trabalho, porque está difícil se empregar hoje, e aquele que está, guarda o que tem, como disse o Senhor Jesus ali em Apocalipse, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. A maneira é guardar o que tem. Você pode dizer, eu guardei a fé e venci a carreira. Antes de vencer a carreira, tem que guardar a fé. Então eu guardei a fé e venci a carreira. Então, porque muito perde, muito naufraga na fé, como diz Paulo, muito naufraga na fé. Mas tem aquele que guarda a fé e vence a carreira. Eu agradeço cada um de vocês que acompanha, agradeço cada um de vocês que tem orado também por mim e tem me ajudado eu em todo sentido, né? Fazendo as suas perguntas, que ajuda bastante.
Então eu só tenho que agradecer a Deus por vocês. Mas hoje nós vamos falar aqui de São Lucas, no capítulo 15 de São Lucas, onde ele diz assim, onde está falando do filho pródigo, o seu regresso para o lar, o regresso do filho pródigo para o lar. Então, nós encontramos ele falando, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas mas fazer de mim como um do teu jornaleiro. Você fazer de mim, em outra tradução, como um dos teus servos. Mas o filho mais velho, que estava no campo, ele estava no campo. E ele chegando, vindo aquela festa, aquelas danças, e ele não quis entrar. Não quis entrar na festa. Porque ele não achava justo, né? Ele não achava justo fazer a festa para um irmão dele que tinha vendido tudo e desperdiçado tudo. Então nós encontramos aqui ele, e ele disse, e o seu filho mais velho, está no capítulo 25, versículo 25, do capítulo 15. Mas o seu filho mais velho estava no campo. O irmão Branham disse na mensagem, o que é a posição do Filho de Deus, não é a manifestação dos filhos na adoção, mas a posição de um Filho de Deus no corpo. Nessa mensagem vem do crente da Bíblia. O irmão Branham disse que o filho pródigo é a virginéssia. Lógico que ele não pode ser a noiva, porque ele perdeu tudo. Ele não tinha nada. O que ele tinha era tudo ganho pelo pai. Ele fala que o filho pródigo é a virginéssia. E quando o irmão mais velho, eu tinha um irmão mais velho, e esse irmão mais velho é a noiva primogênita. A noiva primogênita. O irmão mais velho é a noiva, que estava no campo, que nem a Ruth estava no campo. No campo é no evangelho, né? Quando está no campo, está evangelizando, está pregando, está trabalhando. Está no campo, estava trabalhando, mais velho. E ele disse assim, e o seu filho mais velho estava no campo. Enquanto o irmão estava lá no mangueirão, o mais velho estava no campo. Enquanto o Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, Abraão estava conversando com Elohim. E Abraão é a noiva. O Elohim e o Ló é a virginéssia. Então, enquanto um estava lá fazendo um banquete, conversando com Elohim, o Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, né? Estava lá como prefeito da cidade. Então, a virginéssia com a noiva, ela tem essas diferenças. Ela tem essas diferenças. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu a música e as danças. E chamou um dos seus servos, e chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele não estava sabendo nada que estava acontecendo. O que era aquilo?
Agora, irmão, nós que somos, pela graça de Deus, que somos detalhistas, porque a noiva, ela é detalhista. A noiva, ela é detalhista. O irmão Branham, ele fala, eu preguei aquela mensagem em detalhes. Tem coisa que tem que ser em detalhes. E a noiva é detalhista. Um pequeno sinal era tudo para os apóstolos, diz o irmão Branham na mensagem, a estatura do varão perfeito. Um pequeno sinal era tudo para os apóstolos. Jesus não falou nada com Pedro. Nem deu sinal para Pedro, só olhou para Pedro. Pedro já entendeu que Jesus estava repreendendo ele de negar ele. Só de olhar. Então, um pequeno sinal para os apóstolos era tudo. Da mensagem, a estatura do varão perfeito. O irmão Branham disse, os apóstolos era homem de poucas palavras. Ele não era um homem de ficar falando, era homem de poucas palavras. E um pequeno sinal para eles era tudo. Um pequeno sinal era tudo. E quando o irmão mais velho chegou, veio na festa, perguntou para um dos servos. Então tinha servos. Tinha o filho mais velho, tinha o mais novo e tinha servos. Então tudo isso daí temos que considerar. Porque tem irmão que acha que na eternidade só tem a noiva. Não, aqui está mostrando que o pai tinha um filho mais velho, um filho mais novo, que é a noiva e a virginessa, que é Abraão e Ló, que é Enoque e Noé. E ele tinha servos. Também Boaz tinha o chefe do cefeiro, que é o profeta. Foi com ele que Boaz foi conversar e perguntar quem era a Ruth. Quem falou para Boaz quem era a Ruth foi a chefe do cefeiro. Que ela tinha ido, que ela veio com Noemi, lá do Moabita, foi o chefe do cefeiro. Porque Boaz não foi direto a Ruth, ele foi o chefe do cefeiro. E ele que informou para Boaz, ele que falou para Boaz que a Ruth veio junto com Noemi e que ela foi para casa tomar água e regressou ao serviço. Aí a profeta. Teve um irmão, até ele se afastou da mensagem. Ele disse assim que no livro de Ruth não tem profeta. A Ruth trabalhou sem orientação de profeta. Eu falei, não, o chefe do cefeiro era profeta. Foi ele que indicou a Ruth para Boaz. Foi ele que falou da onde a Ruth vinha vindo. Que a Ruth foi tomar água e voltou para o trabalho. Regressou. Foi o chefe do cefeiro. Então ele... E foi para ele que Boaz deu a ordem, deixa cair uma porção a mais. Para que ela não desanime, deixa cair uma porção a mais. Então ele era profeta. O chefe do cefeiro era profeta. E as moças que trabalhavam para Boaz é a virginessa. É a virginessa, as moças que trabalhavam para Boaz. Que Boaz não casa com nenhuma delas. Ele casa com a Ruth. Aquela que chega por último. Aquela que estava lá atrás catando migalhas. É com essa que Boaz casa. Então, todas essas coisas, ela tem sentido. E ela tem o seu lugar, senão não estava na Bíblia. O irmão Branham diz assim, se você não vê Jesus em cada versículo da Bíblia, tem alguma coisa errada com você. Você vê Jesus na Bíblia inteira. Então ele falou assim, chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. O que era aquilo? Porque ele
estava tão envolvido com o trabalho do campo, e quando o seu irmão chega, a festa feita, e ele não está presente. Ele não está presente. Por isso que a virginésia, na tribulação, quando ela será purificada pela tribulação, porque a tribulação, 3 anos e meio, no 6º selo, o Mombrana diz que é o sexto selo tem um trabalho trino, A terra será purificada, os 144 mil será purificado, e a virginésia será purificada na tribulação. Na tribulação. Se observe que o irmão mais velho não está presente na festa. Ele não está presente. E ele é convidado para entrar, ele rejeita. Ele rejeita entrar. Porque ele está em outro setor, está no setor de trabalho. Ele está no setor de trabalhando, de serviço para Deus. Aí seu pai vendo que ele for falar para seu pai, seu filho mais velho está aí fora, seu filho mais velho está aí fora, e ele não quer entrar. Aí o pai sai. Aí que nós vemos, o pai sai, vai conversar com o mais velho lá fora. Ele está para fora. E explica para ele o motivo da festa. A festa é por causa do teu irmão. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 2 coisas. Estava morto e reviveu. Está vendo? Estava perdido e foi achado. Isso aí é virginésia. E não é certo eu fazer uma festa para ele. Aí o filho mais velho falou para ele assim: pai, eu sempre estive contigo, agora eu quero entrar aqui. Saindo o pai, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Isso é noiva, irmão. Isso é noiva. Disse ele: sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com a meretriz, e meretriz da Bíblia é denominação. Porque Apocalipse 17 disse que a grande prostituta é mãe das meretrizes. E o Mombrana disse que a grande prostituta é uma igreja famosa que nós temos no mundo, que ela tem filhas, e as filhas são meretrizes. E aqui o irmão mais velho está falando, ele gastou tudo que tinha com a meretriz, gastar com a denominação, gastar com a denominação. Às vezes, se você gasta com a denominação, dá uma oferta, você está ajudando ele a programar a mentira. Porque eles pregam que Deus é 3 pessoas.
que não existe profeta. Que o batismo do Espírito Santo é falando em língua estranha. Que não tem lavar pé, né? Que não precisa lavar o pé. E você ajuda eles ainda. Ele ajudou. Ele gastou tudo que tinha com a meretriz. Essa era a queixa forte do irmão mais velho. O irmão mais velho, se ele tivesse gasto com os pobres, se ele tivesse gasto com os necessitados, ainda vamos lá. Mas ele gastou com meretrizes, que é a denominação. Perde tempo com denominação, canta na denominação, oferta na denominação, dá dízimo para a denominação. Isso aqui é tudo que o filho pródigo fez. Tudo que o filho pródigo fez. Fala bem assim: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Ele diz que é um desperdício. Servir denominação é desperdício. Desperdício de tempo, desperdício do dinheiro, que eles vão usar o dinheiro para quê? Para viajar. Vão usar o dinheiro para quê? Para crescer seu sistema. Para quê? Ele chama de desperdício gastar com meretriz, que lá em Apocalipse 17 disse que a prostituta tem as suas filhas que são meretrizes. Agora, o William Branham diz que as meretrizes é a denominação. Tem dois irmãos que eles cantam em dupla. Ele canta em dupla. Dois irmãos evangélicos. Canta hino gospel. E canta muito bem, por sinal. E eles foram chamados para cantar na denominação. E quando ele acabou de cantar, duas pessoas veio chorando no altar. Aí Deus perguntou para os dois: o que você vai fazer com essas duas almas que aceitou Jesus agora? O que você vai fazer com elas? Porque elas vão batizar no Pai, Filho e Espírito Santo. Elas vão tomar ceia com suco de uva. Vão comer pão fermentado e não vai lavar o pé. E o que você vai fazer? E eu sei que trouxe ela você ganhou ela para a igreja, você não ganhou ela para Cristo. Porque ganhar para Cristo é ganhar para a Bíblia, é ganhar para a palavra. Você ganhou ela para a igreja, não para Cristo. Porque agora eles vão seguir a igreja, não vai seguir a palavra. Ele lhe diz: filho, o pai falando com o filho: filho, tu sempre está comigo. Tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele tinha primogenitura, ele tinha adoção. O filho mais velho tinha adoção. Olha o que o pai fala para ele. E ele lhe diz: filho, tu sempre esteve comigo. O que nós era no princípio? Pensamento de Deus. Aonde nós estivemos com Deus, porque ele está falando sempre você esteve comigo. Então ele estava no céu com Deus? Claro, sempre esteve comigo. Então nós estávamos no céu com Deus? Sim, Senhor. Aonde? No seu pensamento. Nós era pensamento do princípio. E de pensamento nós se tornamos luz. E de luz nós se tornamos teofania. Teofania. Não era teofânico.
Adão, quando governava o jardim do Éden, ele governava em teofania. Quando ele foi lavrar a terra, que Deus fez ele corpo animal. Mas ali, Gênesis 1, 26, façamos homem, Deus falando consigo mesmo, façamos homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O pai conversando com o filho, o pai espírito conversando com o filho homem. Façamos o homem na nossa imagem, na nossa semelhança. Ali ele estava fazendo o homem teofania, que ele governa sobre as aves. Ali ele foi governante em teofania. Quando o homem foi para lavrar a terra, e não tendo homem, ninguém para lavrar a terra, aí que Deus fez o homem. Essa já é a segunda etapa. Primeira etapa que Deus fez o homem foi teofânico. Segunda etapa, animal para lavrar a terra. Esse é o homem que cai. O homem que cai é o segundo, não o primeiro, não o homem teofânico, o homem animal. O homem teofânico, ele caiu no céu, quando ele luta contra, tem aquela luta que teve lá no céu, aquela luta teofânica. Ali caiu a terceira parte dos anjos. Essa foi a luta do céu. Mas aqui na terra, mas quando se trata daqui na terra, a teofania, ela era governante. A teofania que não caiu. Porque tem a teofania que caiu e que não caiu. Que ficou lá de Lucifer e que ficou lá de Miguel. E Miguel é Cristo, na teofania de guerreiro. Porque quando Jesus fez carne, a teofania que fez carne não é de Miguel, senão Jesus ia ser guerreiro. A teofania que se fez carne é a teofania de Melquisedeque, aquele que encontrou com Abraão depois da matança que ele fez lá com 318 homens, que ele libertou Lóis e Sodoma e Gomorra, que Melquisedeque encontra com ele, dá pão e dá vinho, e ele não lavou o pé de Abraão ali, só deu pão e vinho, porque o Espírito Santo ainda não era derramado. Por isso que a ceia deles só foi em pão e vinho, não teve lava-pé, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas você fala, mas Jesus lavou o pé antes de morrer, mas ele já tinha o Espírito Santo nele, por causa do sangue que estava nele. E Melquisedeque não tinha o sangue, porque o corpo teofânico, ele não tem sangue, ele não come e não bebe. Então por isso que ele deu a ceia só com pão e vinho. Aí quando ele se faz carne, Melquisedeque se faz carne, aí ele completa a ceia, lavando o pé. Porque quando ele se fez carne, então aí já tinha o sangue, e tendo o sangue, ele tinha o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita no sangue. Porque a vida habita no sangue, a vida é o Espírito. Aí nós encontramos que nós era pensamento. De pensamento nós se tornamos luz. E o Umbanda diz que quando Jesus se tornou luz, ele brincava na frente do Pai, como uma criança brinca, indo para lá e vindo para cá, como num zigue-zague. Ele era a luz, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele era a luz. Aí
Em terceiro lugar, ele se torna teofania. Aí ele vem como teofania no ministério de sacerdote. Ele é Melquisedeque, que é o sacerdote feito com juramento, sacerdote eterno. Porque o sacerdote da linhagem levítica, que vem dos levíticos, aquele sacerdote, ele terminou no Calvário. Até a tribos que Jesus nasce é outra, é a de Judá. Ele nem nasce na tribo de Levi, ele nasce da tribo de Judá. Até outra tribo foi mudada para trazer o sacerdote eterno. Porque a tribo de Judá aponta para leão, para o leão. Então, como Melquisedeque é Jesus, mas na teofania de guerreiro. É na teofania de guerreiro. Isso quem disse é o Mombrana. E nessa teofania de guerreiro é que ele vai trabalhar depois da tribulação, depois do milênio. Que lá volta a guerra novamente, do Gog e Magog, e ali ele está novamente na teofania de Miguel. Ele não pode ter na teofania na teofania que encontrou com ele, com Abraão. Ele não pode ter nessa teofania, porque essa é de sacerdote. Sacerdote não guerreia. Então quando nós, no princípio, nós era pensamento, de pensamento luz, e de luz teofania, e de teofania nós se tornamos carne, humano. Mas a teofania não participou desse corpo humano, porque ele veio de uma maneira permissiva. Veio pelos sexos, pelo homem ou mulher. E tudo que é nascido de mulher é de pouca duração e cheio de inquietação, disse Jó. Quem é nascido de mulher... Por isso que Jesus não nasceu de mulher, porque senão ele era também de pouca duração e cheio de inquietação. Por isso que Maria só emprestou o ventre para Deus. Tudo Deus criou, até o óvulo Deus criou. Senão também ele era cheio de inquietação e de poucos dias. O único que teve o nascimento fora do nosso foi Jesus. Sua carne não era igual a carne nossa. Porque o Mombrana diz que a carne dele segurou o ferrão de Satanás e a nossa não segurava. Satanás ferrava um, ferrava outro, continuava com o ferrão, porque a nossa carne, que veio do pecado, ela não segurava o ferrão de Satanás. Aí Deus criou uma carne para segurar o ferrão de Satanás. Essa foi a de Jesus. Ele era verdadeiramente homem, ele era o verdadeiro ser humano. Ele era o verdadeiro humano. Tudo dele era diferente. Sua carne era diferente da nossa, seu sangue era diferente do nosso. O sangue dele é sangue de Deus. Atos 20 e 28. Ou 28, 20, coisa assim. Deus comprou nós fomos comprados com o sangue de Deus. Então, quando nós não somos ainda o que nós devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Nós não somos ainda como ele é. Nós não somos. Nós estamos num corpo condenado. Num corpo
que pertence ao diabo. Na mensagem Parente Redentor 177 ou 77, Mombrana diz que esse corpo é propriedade do diabo. Por isso quando ele é expulso, ele fala: voltarei para minha casa. Quando Satanás é expulso, ele anda em lugar vazio, árido, e não achando em quem pousar, em quem repousar, ele fala: voltarei para minha casa. Ele chama esse corpo de casa dele, porque pertence a ele. Porque pertence a ele. Na mensagem, um subsinal que se deixou passar pelo alto, o irmão Brana disse: esse corpo pertence ao diabo. E Jesus disse: a carne para nada aproveita. Jesus disse em São João: a carne para nada aproveita. E apóstolo Paulo diz: carne e sangue não herda o reino do céu. Não herda o reino do céu. E na mensagem vida, o irmão Brana disse: o inferno abrirá a sua boca e receberá esse corpo juntamente com a sua punição, juntamente com a sua perversão. Mensagem vida. O inferno que ele se refere à sepultura. Porque nos 4 selos, o irmão Brana diz que a sepultura é inferno. Só que é o inferno natural. Depois tem o inferno espiritual, onde está as almas perdidas. Onde Jesus foi e conversou com eles lá. Tem 2 infernos, o natural e o espiritual. Por isso que tem uma igreja aí, que ela fala assim, que não tem inferno. Ela fala que não existe o inferno. O inferno que ela fala que não existe é o inferno espiritual. Que o inferno que existe é a sepultura. Tá certo. Mas só que ele é o natural. Mas tem o espiritual. Se tem o natural, tem o espiritual. Não tem como ter o natural e não ter o espiritual. Porque um é sombra do outro. Um é sombra do outro. Existe a árvore, mas a árvore tem a sua sombra. Se tem um poste, o poste tem a sua sombra. Se tem o espiritual, tem o natural, mostrando que tem um espiritual. São João 3, Jesus disse para Nicodemo: se tu não entende o natural, como tu vai entender o espiritual? Porque o natural é uma Bíblia, que é a natureza. É a segunda Bíblia. E o irmão Brana disse: eu conheci Deus através da segunda Bíblia. Então o irmão mais velho falou: eu sempre estive contigo. E sempre, vamos ver a conversa dele. E ele diz, vamos ver aqui. Ele disse aqui: te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Sem nunca. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo por esse teu filho que estava vindo esse teu filho que desperdiciou. Veio um desperdício. O teu bem com as meretrizes, denominação, desperdiciou. Tudo que você faz para denominação é desperdício. Matasse um bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estava comigo, porque no princípio não era pensamento. De pensamento nós tornamos luz.
E de luz nós tornemos teofania. Aí de teofania nós se tornamos carne. Só que a teofania não habita nesse corpo de carne, porque ela é pervertida. Então a teofania rodeia nós, o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e o livra de todo mal. O irmão Branham diz que é a teofania. Esperando esse corpo sair de cena, voltar para o pó, para ele tomar sua posição, que era para ser tomado lá no Jardim do Éden. Se não fosse a queda. Se não fosse a queda. Todo nós ia ter que vir pelo sopro de Deus. Mas como a Eva caiu, nós viemos pelas vias sexuais, a eternidade recua e entra o tempo. A teofania recua e entra um corpo cheio de inquietação e de pouca duração. Mas agora isso será corrigido. A correção está vindo aí da frente. A teofania tomará sua posição dentro do 16 elemento, porque o 16 elemento já estava na terra. Estava na terra. Quando a terra foi formada com 16 elementos. Isso se encontra na mensagem, porque não somos uma denominação. Lá no final dela, ele falou assim, quando Adão andava aqui na terra, ou melhor, quando Lucifer andava aqui na terra, que era um vulcão, o nosso corpo já estava aqui. O nosso corpo já estava aqui em forma de 16 elementos. Esses 16 elementos não pôde entrar em cena, porque entrou no lugar dele um corpo do tempo, um corpo que veio pelas vias sexuais. Então esse corpo nosso é pervertido. Ele é de pouca duração. Ele está condenado. E o inferno abrirá a boca e recebe ele e as suas perversões. Agora, isso acontece para a noiva. Aquele que não é noiva, o inferno abre a boca e sorta ele de novo na segunda ressurreição. Porque tem a primeira ressurreição, que é para a noiva, e esse se levanta com o corpo glorificado. O corpo terrestre fica no pó, volta para o pó que é seu. Mas para aqueles que não é a noiva, ele ressuscita no corpo dele, no corpo do tempo. Ressuscita. E todo o pecado que ele fez através do corpo, ele vai ter que acertar no trono branco, como disse São Paulo. Tudo que fizemos através do corpo vai ter que ser acertado no trono branco. Tem pessoa que fala assim, eu tenho certo segredo na minha vida, que eu vou descer no túmulo com eles. Mas você desce, mas levanta com ele. Você desce no túmulo com ele, mas ressuscita com ele. Ele não vai ficar no túmulo. Só vai ficar no túmulo o da noiva, porque teve arrependimento. Porque a noiva não vai precisar mais desse corpo, porque ela tem o glorificado. Então, para aquele que não tem o glorificado, vai ter que ressuscitar no seu próprio corpo. E o pecado que desceu junto com ele, levanta junto com ele, vai para o trono branco, para julgamento. Vai para o trono branco. A Marta falou dessa ressurreição para Jesus. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O irmão Branham fala, a Marta, ela cria na segunda ressurreição, ela pensava que Lázaro ia
ressuscitar na segunda ressurreição. Mas Jesus falou, não, ele pertence à primeira. Ele pertence à primeira. Eu sou a ressurreição. Quer dizer, quem está em Cristo está ressuscitado, e eu sou a ressurreição. Quer dizer, Lázaro está em mim. Então, e eu sou a ressurreição. Então, na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Branham diz que há uma diferença entre nós e Jesus. E há muita diferença entre nós e Jesus. Há muitas. Porque o irmão vê que o corpo que ele tem não é igual ao nosso, a carne dele não é igual à nossa. E o irmão Branham diz que Jesus era o único homem que lembrava das coisas que aconteceu antes da fundação do mundo. E nós não lembramos. Nós não lembramos o que nós fizemos em teofania lá com Deus. Nós não lembramos. Jesus lembrava, glorifica-me na glória que eu estive contigo antes da fundação do mundo. Ele lembrou e pediu para Deus repetir aquela glória novamente. Glorifique-me na glória que eu estive contigo antes da fundação do mundo. E é naquela glória que Deus vai também glorificar nós, na glória que nós tivemos com Ele antes da fundação do mundo. Se é que com Jesus Ele pediu para ser glorificado na glória que Ele teve antes da fundação do mundo, nós é parte dele, o que é dele é nosso. E o seu caminho é o nosso caminho. A sua herança é a nossa herança, o que era de Boaz e era de Ruth. Jesus, de teofania, ele se fez carne. A teofania dele habitou nos 16 elementos dele. A teofania de Jesus, que é Melquisedeque, o sacerdócio. Por isso que ele se tornou sacerdócio eterno. Porque se fosse Miguel, ele era guerreiro. Mas como sacerdote, ele intercede. Como aconteceu com Abraão, trazendo pão e vinho. Porque a Santa Ceia que nós tomamos, não é nós que tomamos. É Jesus que toma em nós. Quando eu lavo o pé do irmão, não é eu lavando. É Jesus que está em mim lavando o pé do irmão. E o irmão com o pé dele está sendo lavado, não é o pé dele que eu estou lavando o pé de Jesus. Tudo é Jesus. Ele usa a si mesmo. Ele está em mim e está no irmão. E ele mesmo lava o pé dele. Ele faz tudo para ele mesmo. Nós simplesmente somos um instrumento. Jesus, de teofania, ele se fez carne. Nós não. Nós não fizemos carne de teofania, não se tornamos carne. Por causa a nossa carne é outra. Então a teofania nossa rejeitou a nossa carne. Ela rejeitou de habitar em nós. Ela rodeia nós, mas não habita em nós. Ela vai habitar em nós, caminhar de Jesus habitou nele, no corpo glorificado. Aí a nossa teofania se faz um com nós. E como Ele é, nós seremos. Que Deus ricamente te abençoe e obrigado por vocês parar para ouvir. Vamos para as perguntas então, irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, os signos zodiacais influenciam a nossa personalidade? Obrigado, pastor João. O signo influencia. Na nossa carne tem influência. Ele não tem influência na nossa alma e no nosso espírito. Porque a influência da nossa alma e do nosso espírito vem do céu. Santiago diz, toda verdadeira dádiva vem do céu para nós. Santiago diz, nossa alma com o nosso espírito está influenciado pelo céu. Isso aí o irmão Branham disse, do volume Demologia. O irmão Branham diz que há uma influência que vem do céu e há uma influência que vem do inferno. Para aqueles que vão para o inferno, eles são influenciados pelo inferno. Para aqueles que vão para o céu, são influenciados pelo céu.
Por isso que Jesus disse, levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Então, o signo, ele tem a ver com a nossa carne, porque a nossa carne ainda não é convertida. Então, o signo ácido, que é a primeira vibra, ele tem a ver com a nossa carne. A segunda vibra, que é a natureza, tem a ver com o nosso espírito. A terceira vibra, que é a de papel, 66 livros, ela tem a ver com nossa alma. Você entendeu? Tem 3 vibras, e cada vibra sustenta um setor. A primeira vibra, que é o astro, ela está conectada com a nossa carne. A segunda vibra, que é a natureza, com o nosso espírito. E a terceira vibra, que é a de papel, 66 livros, ela está conectada com a nossa alma. São 3 vibras e nós é um ser trino, corpo, espírito e alma. E cada um desse setor tem a ver com uma vibra. A primeira vibra, que é o astro, são responsáveis por cuidar da nossa carne. A segunda vibra, que é a natureza, ela tem a ver com o nosso espírito. E a terceira vibra é com a nossa alma, que é a palavra. 3 vibras, cada vibra, ela abastece um setor da nossa vida, corpo, espírito e alma. Vamos para a próxima pergunta, hein, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual a diferença da chuva temporã e seródia dentro da mensagem? A chuva temporã é a chuva do ensinamento. E a chuva tardia, que é seródia, é a chuva da colheita. Porque quem trabalha na lavoura sabe que precisa de 2 chuvas. O lavrador precisa de 2 chuvas. Ele precisa de uma chuva para fazer crescer a planta. Ele precisa de uma chuva para poder fazer com que o grão ele fica preparado para ser colhido. Quando o grão está maduro, se não tiver uma chuva, perde toda a colheita. Tem a chuva da colheita, que ela faz o grão engranular, endurecer. É 2 chuvas. É 2 chuvas. Se o lavrador tem a chuva temporã, que é a chuva do crescimento, e se ele não tiver a chuva da colheita, ele perde toda a colheita. E se ele não tiver a chuva do crescimento, também ele perde toda a colheita. Ele precisa de 2 chuvas, a chuva do crescimento e a chuva da colheita. Então nós precisamos de 2 chuvas, a chuva de Paulo. A mensagem de Paulo foi a chuva temporã. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. A mensagem de Paulo é a chuva temporã. E a mensagem do Mambrana é a chuva tardia. Como é que dá o nome para ela aí? A chuva temporã e chuva seródia. Que é a mensagem da Mambrana, que é a mensagem de colheita. A mensagem da Mambrana é a mensagem da colheita, que faz com que o grão grandula, que o grão fica firme para ser colhido. Por isso que quando eles vão passar a colhedeira na soja, no trigo, que eles usam, hoje ele usa colhedeira, se não tiver chuva para engranular aquele grão, no bater a máquina cai tudo por terra, não cai nada. E também fica tudo murcho. O trigo estraga tudo. Tem que ter a chuva do crescimento e a chuva da colheita. A mensagem do Mambrana é a chuva da colheita que leva o grão se firmar, que leva o grão engranular para ser colhido.
Aí disse o irmão Branham, ele prega a mensagem chuva temporânea, chuva Cerone, eu não sei pronunciar bem esse nome, mas ele fala assim que as duas veio junto agora. Ele diz que as duas veio junto, porque a mensagem de Paulo uniu com a mensagem do irmão Branham. Ficou forte, irmão. Ficou forte. Porque o princípio uniu o fim. Sabe quando você estica uma corda? Você pega uma corda, você estica ela. Depois você ajunta as duas pontas, você forma uma aliança. Você forma uma roda. Então a mensagem de Paulo com a mensagem do irmão Branham se encontrou. Encontrou, formou aliança. Formou aliança. Então, a mensagem do irmão Branham com a mensagem de Paulo, as duas se encontrou. E formou aliança. Por isso que o irmão Branham diz que Noé só viu a metade do arco-íris. E João viu ele inteiro. João viu o lado de baixo que Noé não viu. Noé só viu meio arco-íris. João viu tudo, João é noivo. João viu o encontro das duas pontas do arco-íris. Noé só viu metade, João viu as duas, João viu ele inteiro, a parte de baixo, que Noé não via, a profundidade que Noé não via. Noé só viu por lado de cima, João viu a parte de baixo, a profundidade. João viu se encontrar, formando aliança, porque o arco-íris é aliança, só que você vê meio, e João viu ele inteiro. Então a mensagem de Paulo se encontrou com a mensagem do irmão Branham. Aí o irmão Branham disse: eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou. E a multidão disse: nisso nós estamos descansados. Por quê? Se encontraram as duas. As duas mensagens se entrelaçaram uma na outra. Uma na outra. E nós estamos no meio desse arco. Nós estamos no meio. Porque foi a aliança que Deus fez com a terra. Deu um arco. E a terra é nós. A terra é nós. Nós somos terra. Nós é a terra. Então, que Deus, pela sua graça, nos ajuda. Tem mais alguma pergunta? Não, vamos precisar de oração. Joel William, pede oração a seu favor, família, seu tio, Sirlene Lopes. A oração para sua mãe que está com dor na coluna, filho com dor de barriga e a sua família por libertação. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família e aos irmãos da fé, Tanita Nente, seu favor, família e sua esposa. Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, irmão, faz, irmão, porque essa pergunta ajuda muito. A pergunta ajuda todos nós. Nós sabemos muitas coisas da Bíblia porque Pedro perguntou. Se Pedro não fosse curioso, muitas coisas da Bíblia nós não sabíamos. Porque nós sabemos porque Pedro perguntava. Ele perguntou: e esse um aí, que o senhor disse que não vai ver a morte? Foi ele que perguntou, Pedro, falando de João. É Pedro que perguntou. Pedro é o que fazia a pergunta. E ele perguntava para João, e João perguntava para Jesus. Porque Pedro não perguntava direto para Jesus, era difícil. Ele falava com João. E João falava com Jesus, que João sentava perto de Jesus. João é um tipo da noiva, porque o Espírito Santo só revela a noiva. Veja Sansão, quando ele falou do enigma. Ele deu 7 dias para decifrar, ninguém decifrava. Aí a sua esposa chegou nele e falou: fala para mim, Sansão. Aí para a sua noiva, sua esposa, ele falou. Ficou forte, era o leão, ficou doce, era o mel. Aí falaram para ele assim: quem que é mais forte que o leão e mais doce que o mel? Eu falei assim: é porque vocês apertaram a minha ovelhinha. E ela falou para vocês. Dalila também. Sansão não falava o segredo dele para ninguém, mas para Dalila ele falou. Nem que fosse para morrer, mas ele falou. Porque era a esposa. E para a esposa Jesus fala, para a noiva sabe. A noiva conhece o mistério de Deus, a noiva.
Mas quem não é noivo, virginécia, não. A virginécia não. A virginécia tem que ir para a tribulação para ser purificada. A virginécia não tem nada. Ela gastou tudo que tinha como meretriz. A virginécia, ela vai ter céu porque Deus vai dar. Vai ter veste branca porque Deus vai dar. Veja ali, Deus está dando veste para ela. Lê ali que deu veste, a melhor veste para ele. Deu veste, deu anel. Tudo Deus dando, porque não tinha nada. E o filho mais velho tinha tudo. Só que ele não sabia. Ele não sabia, ele tinha adoção e não sabia. É que nem nós tem muitas coisas que é nossa e nós não sabemos. Nós está que nem o irmão mais velho. Nós temos a saúde, nós temos o dom de cura que está dentro de nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos o céu dentro de nós temos a eternidade dentro de nós temos a paz dentro de nós temos a verdade dentro de nós temos tudo dentro de nós e às vezes nós está que nem o irmão mais velho, reclamando, o senhor não fez nada para mim. Eu falei, meu filho, vou fazer o que você? Tudo é seu. Você que faz você, tudo é seu. Faz você a festa, tudo é seu. Está tudo com você, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Ele era o primogênito, ele era o herdeiro, ele tinha adoção e ele não sabia. Por não saber, se tornou reclamão. E por nós não saber o que nós temos, nós se tornamos reclamão. Tem mais pergunta? Só oração. Ô irmão, então faça a pergunta, meu irmão. Não custa aí você fazer uma pergunta. Talvez você fale assim, eu não faço porque eu sei tudo. É perigoso saber tudo, né? Porque Jesus disse que quem sabe tudo é laodiceiano. Eu nada preciso, né? Quem sabe tudo é laodiceiano. Eu não preciso de nada. E aí Jesus vem e fala, não sabeis que é um pobre, miserável, nu. Mas pensa que sabe tudo. Se nós pensamos que nós sabemos tudo, nós é laodiceiano. Laodiceiano, nós não é laodiceiano, nós é a noiva. Então nós não sabemos. Esse irmão mais velho não sabia de nada aqui. O pai precisou explicar para ele o que ele tinha direito. Ele tinha direito e não sabia que tinha. Senhor Deus, que a tua graça toma conta dos teus filhos e das tuas filhas. Se há algum filho do Senhor sem emprego, abre a porta. Se há algum filho do Senhor doente, dá saúde. Se há algum filho do Senhor que a família não está bem, que o filho está desviando, ou a filha, que o Senhor, com a tua graça, Senhor, o Senhor traga de volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Não deixa nós em falta de sabedoria e nem de conhecimento da tua palavra. Ajuda nós a reconhecer Cristo como Ele é, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.